Sejam bem-vindos a mais um roteiro associativo. Temos estado a falar das bandas filarmónicas do Conselho e hoje o nosso convidado é Vítor Ferreira, diretor da Banda Marcial de Arnoso, esta banda fundada a 14 de outubro de 1963, uma banda com imensa história, mais um cartão de visita do Conselho, naturalmente as bandas sempre muito queridas por quem gosta deste tipo de bandas. Para início de conversa, e agradecendo naturalmente ao Vítor Ferreira o facto de nos ter disponibilizado tempo para falar sobre estes dias naturalmente conturbados, também não passa ao lado esta questão da pandemia da Banda Marcial de Arnoso. Como é que têm sido estes últimos 2 anos que não tem sido nada fáceis, calculo eu, e da conversa que já tive com colegas seus, a coisa não tem sido nada fácil. Boa noite. Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite, em nome da Banda Marcial de Arnoso, a instituição que eu represento neste momento. Boa noite ao vosso auditório. Bom, efetivamente as coisas têm sido extremamente difíceis. Nós vinhamos dos últimos anos a fazer um percurso muito interessante, um percurso ascendente, quer em termos de número de elementos, quer em termos da sua juventude, quer em termos de melhores espetáculos, quer em termos da qualidade geral da banda. E o ano de 2020 avizinhava-se um ano excelente, quer em termos de atuações e na sua diversidade. Nós tínhamos planeado 20 e tal atuações de diversas ordens, inclusive uma internacionalização à Espanha, Zamora. Estava previsto para a Sexta-feira Santa, 2020. Infelizmente não podemos fazer nem essa, nem todas as outras que estavam previstas. E a partir daí tem sido um bocadinho a reinventar-nos. Uma das nossas preocupações logo quando, naqueles primeiros momentos que instalou a pandemia, definimos algumas estratégias, e eu em conjunto com os meus colegas que me acompanham nesta gestão da banda, nesta equipa que gera as operações da banda neste momento, definimos algumas estratégias e depois fomos ajustando em função daquilo que ia acontecendo em função do evoluir da pandemia. Naturalmente, com esta situação da pandemia, nós costumamos dizer que os músicos e a cultura foi das mais afetadas, naturalmente, quiçá a mais afetada, porque vai-se falando de outras áreas de comércio, mas a área cultural foi bastante afetada. Como é que neste contexto, como é que se mantém animadas as tropas, entre aspas, porque nós sabemos que com todo este tempo vai havendo algum desânimo também. Como é que conseguiram, junto dos músicos que trabalham convosco, mantê-los animados e com esperança de que isto poderia a qualquer momento também dar a volta? Essa foi a missão mais difícil. Como eu disse há bocadinho, tivemos que nos andar a reinventar, ou seja, nós tivemos uma coincidência com o início da pandemia, foi uma coisa muito curiosa e inusitada. Nós, uma semana antes de entrarmos em confinamento absoluto, tínhamos anunciado à banda a alteração do mestre, ou seja, decidimos trazer para a equipa um mestre novo, e uma semana antes anunciámos à equipa que no ensaio seguinte que estava planeado iríamos apresentar um novo mestre. Não aconteceu. Ou seja, ficámos alguns meses, a banda, toda a equipa, a saber que havia um mestre novo, e durante alguns meses, eu não me recordo agora com precisão quantos, mas alguns meses ainda, a banda ficou a saber que tínhamos um mestre novo, mas não sabiam quem, ou seja, isso depois acabou por acontecer o seguinte: no primeiro ensaio, imediatamente quando foi possível reunir as tropas, e no primeiro ensaio havia uma certa curiosidade, isso até funcionou como ânimo, digamos assim, para contornar um bocadinho a situação. Essa foi uma das curiosidades. Depois pergunta-me como é que se mantém as tropas animadas. É a tarefa mais complicada, foi e ainda continua a ser, sem dúvida nenhuma. O que é que nós temos que fazer? Delinear algumas estratégias e olhar para alguns pontos que nós consideramos mais importantes para a sustentação e para a manutenção da equipa, e fomos reinventando. E fomos fazendo algumas, quando estávamos em confinamento absoluto, fomos fazendo algumas palestras online também, recorremos às plataformas, enfim, quase que funcionavam quase para tudo. Fizemos uma espécie de ensaios online em que o mestre
dava um bocadinho de história da música, análise das obras, etc. Mas isso teve algum impacto nos primeiros dias, mas rapidamente a malta volta a desanimar. Houve uma altura também que fizemos uma conferência online, aí já direcionada a toda a comunidade de músicos, até a toda a comunidade das bandas filarmónicas. Tivemos connosco um maestro, tenho que me recorrer aqui da minha cábulazinha. Temos aqui o maestro o André Granjo, que é mestre da banda do Trubiscal de Aveiro e é professor da Universidade de Aveiro. Esteve a falar um pouco da história das bandas de música nas várias décadas, porque houveram anos que as bandas passaram por dificuldades também, inerentes a outros períodos da história. Portanto, esta seria mais uma em que nós estávamos ainda a tentar perceber o que é que ia acontecer, como ainda estamos hoje. Teve connosco também um músico brasileiro, que é o Wellington de Souza, que é diretor de uma banda do Brasil, também para nos dar um bocadinho do que é que são as bandas no Brasil. Ficámos a saber que são realmente muito diferentes das nossas, o conceito de banda filarmónica é muito diferente da nossa. Mas foi interessante também porque ele falou-nos da experiência que tem e como é que estavam a gerir também a questão da pandemia. Ficámos a saber que também o problema lá que estava a ser muito mais grave que o nosso em termos das bandas de música, ou seja, que eles estavam a ter... Na altura ele deu-nos alguns números alarmantes, que eles estavam a ter bandas a entrar em insolvência mesmo todas as semanas, uma quantidade enorme. Só aquelas realmente mais pujantes é que estavam realmente a aguentar. Temos connosco também o professor Carlos Teixeira, que é presidente do concurso de bandas filarmónicas de Braga, do qual nós já participamos também. Também esteve connosco é muito conhecedor da história das bandas filarmónicas, também esteve a dar o testemunho, e essa conferência teve a moderação do nosso mestre, o Ruben Henriques. Também foi bastante interessante, teve muita gente a assistir realmente, do país inteiro, que foi muito curioso. É interessante esse tema, porque eu por acaso também vi a notícia que vocês haviam feito e fui também espreitar. É importante esta partilha de ideias entre bandas nacionais, internacionais, saber como é que funcionam, até no sentido de poderem espremer de algum sumo para melhorar, e depois, porque nós, quem não anda neste mundo, fica com aquela percepção que há rivalidade entre as bandas. E não sei se está certo ou não, que seja uma rivalidade naturalmente salutar, sim. Mas é importante esta partilha, existe esta partilha, é uma realidade, sim, ou esta fase que nós tivemos com a pandemia também fez com que as hostes se aproximassem mais? É assim, em termos práticos, não sentimos que haja uma aproximação ou um distanciamento. Quer dizer, a rivalidade salutar ela existe e é bom que continue a existir. É no despique das bandas quando... Sim, exatamente. E repare, nós em Famalicão temos 3 bandas, e eu posso dizer que temos 3 bandas de qualidade, e nela a gente se insere. E, no entanto, nós tentamos sempre apresentar, quando temos que nos apresentar, e eventualmente com algumas bandas do nosso concelho, até porque não são muitos as vezes que nós nos encontramos em palco, digamos assim, porque somos 3 bandas com características diferentes e atuamos até em mercados muito diferentes, e isso também é bom. Agora, mantemos sempre uma relação institucional, tentamos procurar que se mantenha uma relação institucional boa, inclusive nessa conferência. Tivemos o gosto da presença do presidente da banda de Ribadavia, que nos honrou, na altura, ainda o Sr. Arturo Duarte, que era o presidente, e também deu o seu testemunho, partilhou as dificuldades que estava a sentir, eram unânimes, eram as mesmas que as nossas, mas trouxe sempre a sua opinião, o seu testemunho, e claro que nós escolhemos aquilo que vamos ouvindo e, possivelmente, e neste caso, também outros colheram as nossas dificuldades também. Mas há aqui uma questão das bandas que é... Eu já nisto há muitos anos, conheço muitas bandas, e uma das características interessantes que eu acho nelas é que quando se apresentam no palco e quando estão a tocar, elas são todas elas muito parecidas, mais qualidade, menos qualidade, sonoridade ligeiramente diferente, mas digamos que a sua gênese é exatamente a mesma. Mas o que me vou percebendo é que no dia a dia, no trabalho, da forma de trabalhar fora do palco, elas têm uma identidade muito própria, e nós temos a nossa, e eu começo a perceber que são diferentes umas das outras na forma de estar, na forma de trabalhar e até na forma de se prepararem para os espetáculos. Isso é interessante, porquê? Porque efetivamente nós, como temos esta responsabilidade de gerir a nossa, muitas vezes tentamos perceber, não é propriamente o espetáculo em si, o dia do concerto. O dia do concerto, mais ou menos, nós já sabemos o que é que contamos, já conhecemos as bandas, já conhecemos a sonoridade, as suas mais-valias, as suas menos-valias, isto sempre no bom sentido da palavra, claro, mas o que nós tentamos perceber é que
em determinados momentos que se eles apresentam com alguma qualidade, o que é que eles fazem antes, a forma como é que eles trabalham. E não é só a parte técnica, é aqui a parte do convívio, que também é muito interessante. E o convívio, na minha opinião, é das questões mais fundamentais para uma banda ter sucesso. E esta parte do convívio foi a parte mais difícil que a pandemia nos trouxe também. Houve um afastamento, não é? Sim, e nós em Arnoso também temos uma característica provavelmente parecida com outras e ao mesmo tempo diferente de outras também, que é, nós temos uma casa que trabalha muito bem quando está junta. Okay? E depois o que é que acontece? Como temos muitos músicos de várias localidades, a maior parte são do nosso concelho e também apanha ali o concelho de Braga, porque nós estamos ali na zona limite do concelho, e então temos ali muitos músicos da periferia já que pertencentes ao concelho de Braga. Mas os nossos músicos, na sua grande maioria, são daqui de uma área geográfica mais ou menos bem definida, mas abrange o concelho na totalidade, desde o extremo norte ao extremo sul. E o que é que acontece? Num grupo constituído de aproximadamente 60 músicos, os músicos não se encontram no seu dia-a-dia se não houver ensaio. Exato. Okay? Portanto, só se houver um momento de trabalho em que se possa trabalhar e se possa conviver, não existe. O que é que acontece? Quanto mais tempo nós ficamos afastados, a qualidade da banda percebe-se efetivamente que desce bastante. Precisamos de rotina, precisamos de convívio. Com muito convívio nós conseguimos ter resultados fantásticos. É quase a história do longe dos olhos, longe do coração, e a coisa começa a esfriar, não é? Exatamente. Está-me a falar de músicos de variados quadrantes do concelho e limítrofe. Tem escola de música? Temos. A escola de música não potencia matéria-prima para que a banda seja quase toda na sua totalidade? A escola de música ajuda, mas nos dias de hoje não é suficiente. Não é suficiente porquê? Porque as bandas, todas elas, nos últimos anos, nós assistimos a um crescimento brutal em termos qualitativos. E temos bandas no país hoje em dia que são bandas que se apresentam a um nível profissional, posso dizer, a um nível profissional europeu, se quisermos. E o que é que acontece? Isso não é possível fazer com uma escola informal, por muito boa que ela seja, por muito boa vontade que exista na escola, por si só não é suficiente. Porquê? Porque, vamos lá ver, nós para termos bandas com a qualidade que temos hoje, precisamos de músicos já com outra formação. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é termos um grupo composto por maioritariamente desse quadrante, mas esse tem que lá estar, porque senão não conseguimos ter a qualidade para nos aproximarmos daquilo que o mercado exige. E o público hoje exige. A linguagem futebolística, uma espinha dorsal. Exatamente. E o público hoje é exigente. Porque nós vamos, quando nos apresentarmos nos diversos locais, nomeadamente quando nos apresentamos na Casa das Artes, para aqueles que é já tradicional, os concertos de Ano Novo, para já temos um enorme respeito pela sala, não é? Porque é uma sala de espetáculos já como referência e temos esse respeito pela sala. E depois tentamos apresentar ao nosso melhor nível. Portanto, e esse nível, o público hoje em dia já consegue ser exigente se perceber que a banda já não está, ou que o ano passado esteve melhor, ou há 2 anos, o público hoje já é crítico. Isso é bom, por um lado é bom porque nos obriga a trabalhar. Mas o público hoje a gente sente que já tem esse espírito crítico. Agora, claro, para mantermos esta qualidade, a escola de música por si só não é suficiente. Não é. Mas deixe-me dizer-lhe, quando começámos esta conversa e a falar inevitavelmente da pandemia, essa efetivamente foi uma das nossas primeiras preocupações. Portanto, ok, a banda não pode trabalhar por confinamento, os ensaios à distância não são execuíveis, portanto não faz sentido, mas há uma coisa que nós vamos ter que fazer. Vamos ter que olhar para a escola e vamos ter que nos reinventar e nós vamos ter que fazer, passa a expressão das tripas de coração, porque a escola não vai poder parar. Santa paciência, meninos, quando eu digo meninos, falo para os professores e para a equipa que gera a escola, é gerida pelo mestre Ruben Henriques enquanto diretor pedagógico, é assessorado por dois elementos da casa já com formação superior, que é o caso do David Ferreira e do Armando Ferreira, um trompetista e um clarinetista, que são dois músicos de formação superior. E assessorada por uma colega administrativa que é a Odete Ferreira. Eles em conjunto fazem um excelente trabalho e deram provas fantásticas de que mesmo com pandemia, mesmo com as dificuldades levadas ao limite, conseguiram levar as aulas e terminar o ano letivo com aulas online, que foi extremamente penoso para os pais, e deixo o meu agradecimento também que os pais fizeram, enfim, reinventaram-se também para permitir que os filhos pudessem comparecer nas aulas, os próprios alunos, ou seja, toda a comunidade envolvente da escola de música, desde a equipa de gestão da escola, desde todos os professores, todos os pais, todos os alunos, foram incansáveis. Superaram-se mesmo, e de forma que no ano mais difícil,
que fomos para confinamento, fizemos o percurso todo, fizemos o ano letivo todo e encerramos o ano letivo em 2021 com um concerto da banda também para dizer àquela comunidade, àquela equipa que gera a escola, que a banda está com eles, estamos presentes. Já vamos à parte de escolhas de repertório, e até porque falou há pouco da Casa das Artes e está aí, estamos à beira de mais um concerto. Falemos da vossa sede. O edifício, a 10 de julho, foi lançada a primeira pedra de requalificação deste edifício. As obras por esta altura, grosso modo, deviam estar prontas. Como é que estamos nesse campo? Sim, as obras deveriam ter iniciado quase antes da pandemia, até depois atrasou, portanto é uma obra da Junta de Freguesia, com o apoio com o financiamento da Câmara Municipal e a parte técnica é ela da Câmara Municipal. Enfim, depois tivemos algumas conversas que na altura o Sr. Vereador Mário Passos, que era o vereador das freguesias, deu-nos conta do atraso por dificuldades também na parte do gabinete de arquitetura e de engenharia, e o processo ali atrasou. Depois temos outro problema também relacionado com o aumento súbito dos materiais, na altura em que a obra devia ter começado, o atraso provocado pela pandemia, e depois o reatar dos trabalhos. Assistimos também a um aumento súbito dos materiais em que parte do empreiteiro já tinha a obra entregue e teve que fazer algumas revisões orçamentais, enfim, essas complicações todas. Mas, em julho, finalmente, arrancámos com a requalificação e está a andar neste momento, ainda bem. Tarde, mas ainda bem. Quando eu digo tarde, até não digo tarde pela pandemia. Nós estamos à espera destas obras há 20 anos, mas finalmente mais vale tarde que nunca, e temos de agradecer aqui à Câmara Municipal. Ou então o Presidente Paulo Cunha, que também sempre acreditou em nós, e aqui também deixo o meu agradecimento, e o Vereador Mário Passos também, que foi incansável e também não desistiu, também acreditou em nós, e enfim, a obra está lá, a obra está a andar, esperemos que brevemente teremos a primeira fase, que é do exterior, concluída. Então, brevemente vamos ter então essa inauguração das obras, vamos ver. Esperemos que sim. Nós quando falamos, e já estivemos a falar desses espetáculos que foram perdidos, que é transversal naturalmente em termos culturais, muita coisa deixou de fazer, mas em termos, podemos quantificar o prejuízo que uma banda como a banda Marcial de Arnoso tem nestes últimos 2 anos, em termos grosso modo, até porque há músicos para pagar, há toda uma situação que tem que se manter um ponto de equilíbrio. Sim, não se pode quantificar, efetivamente podíamos, mas acaba por ser falacioso, porque o prejuízo quantificado não é o reflexo depois da atividade da banda. Efetivamente que existem despesas fixas que nós tivemos que continuar a assumi-las sem qualquer entrada de receita, e tivemos outras despesas relacionadas com alguns eventos, isto também para colmatar a pandemia, porque nós podemos dizer que nós quase nunca parámos, ou seja, nós tivemos em casa apenas por imposição legal, quando não era possível trabalhar. Sempre que havia um aligeirado confinamento, digamos assim, da alteração de medidas que nos permitia voltar à casa, nós fizemos algumas adaptações no auditório. Enfim, nós trabalhamos num anfiteatro, que é a nossa sede, que está em obras de exterior neste momento, mas é composta por um anfiteatro que cabe à volta de 150 pessoas a assistir. O que é que nós fizemos? Acabamos com o anfiteatro e transformamos todo o espaço de palco e anfiteatro para sala de ensaio. E sempre que foi possível, nós fomos para trabalhar. Sempre que havia um levantamento das medidas de confinamento que, em termos legais, nos permitia voltar à sala, nós fizemos um plano de contingência, algumas regras, daquelas que nos eram exigidas, e fomos para a sala a trabalhar. E, entretanto, com este raciocínio, esqueci-me da sua pergunta. Não está a falar do prejuízo? Falava-me do prejuízo. Não pode ser quantificado e seria mais simples, e até em termos de números podíamos ter um prejuízo menor se estivéssemos mesmo parados. Quando se faz levantar 60 músicos, toda uma operação logística para fazerem uma atuação em determinada cerimónia, em determinado local, nós sabemos que isto não é para o público normalmente. As coisas aparecem feitas, não é? Mas nós sabemos também que as bandas são, se formos falar de 60 músicos, são 60 músicos a fazerem uma viagem, às vezes de largas centenas de quilómetros,
a saírem muito cedo de casa, a voltar muito tarde, à alimentação, a isto tudo. Quando falamos de uma operação destas, estamos a falar de um cachê, também grosso modo, de quanto para a banda? Sim, nós podemos estar a falar de um dia inteiro, de um cachê à ordem dos 3.000, entre 3.000 a 3.500 euros, depois vai depender um pouco da distância de casa, que o transporte aí vai ter um pouco de influência. Estamos a falar nesse valor. Valores esses que não cobrem normalmente a despesa que nós Músicos temos. todos pagos? Sim. Os músicos, nós temos uma política de gratificações. Nós não temos uma política que assenta em cachês a músicos. Temos que fazer uma gestão muito cuidada, muito responsável também, porque há todo um leque de despesas que nós temos que pagar fora os cachês que nós temos que pagar. E eu costumo dizer que nós não pagamos cachês. Nós distribuímos algumas gratificações da receita que nós temos. Mas quando falamos num campeonato, entre aspas, de bandas, e nós sabemos que há em Portugal ainda bastantes bandas, nós não falamos também de um campeonato, entre aspas, outra vez, em que há também a possibilidade dos músicos saírem desta, irem para aquela e percorrerem estes caminhos, bandas que pagam mais, bandas que pagam menos. É assim que funciona também? É assim que funciona. Nós tentamos fugir, na nossa realidade, nós tentamos fugir um bocadinho dessa competição ou desse mercado, digamos assim. Tentamos fugir porque entendemos que o propósito, as bandas filarmónicas existem e não são empresas com fins lucrativos, já são associações sem fins lucrativos. E nós, se não podemos ter uma banda com determinado nível de qualidade profissional, temos com menos. Jogamos com aquilo que nós temos e tentamos cimentar a escola para nos dar o maior número de músicos possíveis com qualidade, e depois abrimos as portas e tentamos dar aos músicos o máximo de condições de conforto possíveis. Tentamos fazer com que eles se sintam bem em várias áreas. Escolhemos desde logo um mestre que tenha um perfil adequado para isso, também para saber lidar com uma faixa etária muito baixa, mas muito exigente. Hoje em dia a juventude é muito exigente também, e ainda bem. Como eu disse, e depois tentamos retribuir de outras formas também, não só pelas gratificações, mas enfim, tentamos dar conforto na viagem. Todo músico que vem tocar connosco não precisa de nada, porque tem o pequeno almoço quase sempre garantido, tem o almoço sempre garantido para uma equipa que vai connosco para qualquer lado, uma equipa de catering, que à hora que a gente tem que almoçar não precisamos de fazer deslocações para restaurantes, etc. Nem os músicos precisam de pagar nada, uma equipa que nos leva o nosso almoço com uma qualidade sempre muito, muito garantida, e eles sentem-se bem com isso. E depois tentamos criar um ambiente muito salutar dentro do grupo, de forma a que os próprios músicos queiram estar ali. Nos últimos anos nós temos assistido a que esta estratégia tem dado resultado, ou seja, tentamos ao máximo dar aquilo que os músicos precisam, e dizemos, nós temos as portas abertas da nossa casa, porque até que ela não é nossa, a casa é da comunidade. Nós apenas gerimos enquanto lá estivermos. E eu costumo dizer muitas vezes, nós temos as portas abertas quem vem por bem. Mas também, se pensar que vem para aqui ganhar dinheiro, pode voltar pelo mesmo caminho de onde veio, porque nós temos efetivamente uma política de distribuição de gratificações muito, muito equilibrada, justa, eventualmente, mas que assenta essencialmente numa responsabilidade porque nós não queremos a banda para hoje nem para amanhã, nós queremos que a banda perdure no tempo, e se nós fizermos asneiras em termos de gestão, nós amanhã podemos não estar neste cargo a tomar conta dos destinos da banda, e depois quem vier pode ficar em maus lençóis. Por isso é que nós tentamos cultivar uma banda de casa, e mais uma vez a escola é um dos nossos pilares, efetivamente, para a continuidade. Quanto ao repertório, quem é que tem a responsabilidade da escolha? É o maestro? É a direção que reúne com o maestro e vão discutindo? É depois de alguma observação e de algumas coisas que vão vendo também e assistindo, pesquisando, que vão sugerindo? Como é que funciona esta política? Essencialmente é o maestro. O maestro tem autonomia, a gente só tem que lhe dizer qual é o trabalho que nós temos de fazer, qual é o concerto, quais são as características do concerto, nomeadamente o próximo concerto que vamos fazer na Casa das Artes no dia 29. Será o primeiro concerto de ano novo com o mestre atual, e a gente só lhe explica quais são as características, que tipo de concerto é que é, e a partir daí a escolha é do mestre.
É claro que temos lá vários músicos, inclusive eu sou músico também, e na direção temos pessoas, todos eles são músicos, e temos alguns músicos com formação superior e com bom gosto também, que só a formação também não é suficiente, mas com bom gosto. E há muita partilha com o maestro, isto porque o mestre também dá essa liberdade. No fim do ensaio conversámos e ele deita para cima da mesa algumas cartas, digamos assim, e vai conversando e tu vai percebendo também o feedback. Mas não existe uma regra de reunirmos com o mestre para decidirmos o repertório, senão que temos um concerto para fazer, vamos sentar, vamos decidir o repertório. Não, de todo que não é assim. A escolha é do maestro. Homem dedicado a esta causa da Banda Filarmónica de Arnoso, no seu entender, a que se deve esta paixão que se vai encontrando no país, encontramos no Conselho, encontramos em todo lado, esta paixão que as pessoas têm, este respeito que as pessoas têm pelas bandas filarmónicas? É uma pergunta difícil de responder, não se explica, sente-se. Provavelmente tem a ver com uma das grandes, no meu ver, um dos grandes fatores poderá ser mesmo o convívio, porque não existe banda filarmónica que se não tiver um bom convívio. E a maior parte dos casos, os músicos entram neste meio muito novos. Uns seguem, a maior parte deles entram nas escolas, nas filarmónicas, a maior parte deles entram pelas escolas das próprias bandas filarmónicas. Depois ou ficam por ali e adquirem aquela formação nas escolas das bandas, ou então seguem outros caminhos em termos de ensino já profissional, mas mantém sempre esta ligação às bandas filarmónicas. E eu acho que esta paixão é um bocado por convívio, esta partilha, porque os músicos partilham imenso. Quer dizer, o ato de tocar um instrumento em grupo é aquilo que é a nossa essência, digamos assim. E depois vamos para as festas, saímos às 6 da manhã, às 7, 8 da manhã, e estamos o dia todo nas festas até acabar, e somos obrigados mesmo a conviver uns com os outros. E isto, durante muitos anos, vai cimentando este gosto pela música. Vítor, há este concerto já no dia 29. Em termos de agenda, vão surgindo algumas marcações. Quais são as expectativas e as perspectivas? Ou andamos todos aqui também a ver se isto vai de uma vez por todas ou se continuamos com esta incógnita? Quer dizer, em certeza das questões mais difíceis de lidar com esta pandemia, que é mesmo incerteza. Já passamos por várias fases, mas a incerteza ainda perdura. Agora, temos já um calendário já com alguns contactos, temos algumas atuações já definidas, já situações já estão fechadas, poucas ainda também, e portanto estamos a assistir, a ver como é que as coisas vão evoluindo. Neste momento estamos completamente focados no nosso concerto de Ano Novo, é para ele que estamos a trabalhar, estamos a tentar lidar também com a dificuldade que estamos a ter, uma dificuldade grande, porque estamos a fazer ensaios com um número muito elevado de músicos em confinamento que não pode estar presente, outros infectados. Próxima semana temos ensaio, já sabemos que vamos ter outros, não os mesmos, ou alguns ainda os mesmos, mas outros novos também já em confinamento infectado, e daqui até o concerto estamos assim, acreditamos muito que vamos fazer este concerto, queremos muito fazer este concerto, e desde já deixo um apelo às pessoas aos nossos seguidores, digamos assim, às pessoas, aos amigos da banda, que não tenham medo de comparecer. A Casa das Artes, segundo as informações que ainda obtive muito recentemente, cumpre com as recomendações que existem em termos de segurança. Neste momento exige apenas o certificado digital, o certificado de vacinação, e garante segurança. Nós, do nosso lado, iremos garantir que os nossos músicos também estão todos testados, assim, porque também partilhamos um mesmo espaço. E pronto, deixamos aqui este apelo às pessoas que não tenham medo de ir assistir, porque ouve-se muito dizer por aí que a cultura é segura, e efetivamente é porque nós estivemos a trabalhar este tempo todo de pandemia, estivemos a trabalhar, cumprimos normas, fomos mais ou menos rigorosos, eventualmente podemos ter facilitado aqui ou ali, mas fizemos muitos ensaios, fizemos alguns espetáculos e graças a Deus não tivemos nenhum foco, digamos assim, dentro do grupo, e não foi só sorte.
Portanto, foi alguma responsabilidade. Claro que a responsabilidade depois nós não conseguimos, no momento de trabalho, no momento que as pessoas estão juntas, nós não conseguimos garantir a 100% que as pessoas não se juntam e que tenham a máscara todo o tempo que é possível. Enfim, isso vai um bocadinho da responsabilidade de cada um. Mas os nossos músicos têm tido uma atitude muito responsável, têm acatado as recomendações mais básicas, e a prova é que durante este tempo todo não tivemos um surto, digamos assim, que apareceu ali. Os casos que estamos a ter agora vêm de todo lado, vêm do nosso dia-a-dia, vêm das escolas, vêm dos trabalhos, enfim, estamos a lidar com isso. Temos que lidar com isto no nosso dia-a-dia. Vítor Ferreira, quero agradecer o facto, mais uma vez, de ter aceitado o nosso convite para falar sobre estes dias da Banda Marcial de Arnoso. Concerto dia 29 na Casa das Artes Vila Nova de Famalicão. Estão todos convidados, naturalmente, e esperamos que corra tudo pelo melhor, que tenhamos aí a recuperação também dos músicos e que os dias sejam mais positivos para que as bandas possam viajar, respirar e tocar, porque é para isso que existem, e dar alegria também à rapaziada nas festas, claro que é sempre uma animação. Muito obrigado e até breve. Eu que agradeço aqui ao auditório da Fama TV, e deixo só uma nota também, porque na conversa que tivemos seria imperdoável se não mandasse aqui um abraço para o Presidente da Junta, que connosco, o Sr. Jorge Amaral, que connosco tem sido incansável também na preocupação que a banda pudesse ter, eventualmente, de um baixar mesmo de nível, e isso era pena, porque o Sr. Presidente da Junta também acompanhou nos últimos anos. Ele já é Presidente da Junta há 8 anos, está agora no último mandato, e nestes 8 anos também algum crescimento da banda também se deve a ele, porque realmente tem sido nosso amigo e tem estado muito atento, e portanto daqui mando um abraço para o Sr. Presidente da Junta, porque seria mesmo imperdoável se não o fizesse. Muito obrigado. Vamos fechando mais uma edição do Roteiro Associativo. Já sabem, todas as semanas, à quinta-feira, depois das 21 horas, temos sempre convidados, associações que vão trabalhando também para que o Conselho vá seguindo cada vez mais em frente. Trabalho muito importante, e nós aqui, naturalmente, queremos dar visibilidade a esse trabalho. Muito obrigado.